O som que você ouve agora não é apenas o das águas que correm, mas o de correntes milenares que começam a ranger sob o peso de uma profecia que está prestes a se cumprir. Imagine um rio que atravessa a história da humanidade, desde o Jardim do Éden até os dias de hoje, e que agora, diante dos nossos olhos, está desaparecendo. Mas o que realmente assusta não é a seca em si, mas o que está emergindo do leito seco e o que a Bíblia diz estar escondido nas profundezas desse abismo de lama e mistério. Enquanto o mundo observa satélites e dados climáticos, algo muito mais antigo e sombrio aguarda o momento exato de ser despertado. Você está preparado para entender o que a ciência ignora, mas que as Escrituras já alertavam há 2000 anos? O rio Eufrates está morrendo e com ele o último selo de proteção que mantém o mundo a salvo de um conflito que não pertence a este plano. Bem-vindo ao canal Chama da Fé, onde hoje desvendaremos o mistério que a ciência não consegue explicar sobre o que está sob o rio Eufrates, conforme revelado em Apocalipse 16. Para compreendermos a magnitude do que está acontecendo, precisamos voltar ao início de tudo. O Eufrates não é um rio qualquer, ele é uma das fronteiras geográficas do paraíso perdido. No livro de Gênesis, ele é citado como um dos 4 rios que saíam do Éden. Ele viu o nascimento das primeiras civilizações, testemunhou a queda da Babilônia e serviu como a linha que separava o povo de Deus das potências pagãs do Oriente. Historicamente, o Eufrates sempre foi um gigante, uma muralha líquida que protegia impérios e sustentava a vida em uma região árida. No entanto, o que a história nos ensina é que quando o Eufrates muda seu curso ou seca, o destino das nações é alterado para sempre. A Bíblia, ele é o cenário de batalhas espirituais e físicas, funcionando como um termômetro profético. Se o Eufrates está fluindo, o tempo ainda corre. Mas se ele para, o relógio da eternidade começa a soar seu alarme final. Atualmente, cientistas e geólogos olham para as imagens de satélite com uma mistura de perplexidade e preocupação técnica. O rio Eufrates, que percorre quase 3.000 quilômetros através da Turquia, Síria e Iraque, está atingindo níveis criticamente baixos. Onde antes navegavam barcos e a vida florescia, agora restam apenas fendas profundas na terra seca e ruínas antigas que não eram vistas há milênios. A ciência atribui isso às secas prolongadas, ao uso excessivo de água para a agricultura e às grandes barragens construídas rio acima. Os dados mostram que o fluxo de água diminuiu mais de 70% em algumas áreas. Mas há algo que os sensores e radares não conseguem captar. Relatos locais falam de sons estranhos vindos das cavernas que agora estão expostas. Vídeos circulam na internet mostrando buracos profundos no leito do rio, onde o som de correntes e gritos parece ecoar de uma profundidade que a geologia não consegue mapear. A ciência vê um desastre ambiental. A fé vê o cumprimento de uma sentença divina. O que a ciência ignora é o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. A Escritura diz claramente: o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Note a precisão bíblica. O rio não seca por acaso, ele seca para abrir uma passagem. Mas há um detalhe ainda mais perturbador em Apocalipse 9:14, onde uma voz ordena: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Aqui, a narrativa bíblica deixa de ser apenas sobre geografia e passa a ser sobre uma prisão espiritual. O Eufrates não é apenas um recurso hídrico, ele é uma cela. 4 entidades poderosas e terríveis, guardadas para o dia e a hora do juízo, estão acorrentadas sob aquelas águas há milênios. Enquanto a água estava alta, a prisão estava selada. Agora que o rio recua, o que estava oculto começa a sentir o calor do sol
e a proximidade da liberdade. Este conflito histórico não é entre nações humanas, mas entre o reino de Deus e as forças das trevas que buscam a aniquilação da humanidade. A ciência tenta explicar as ruínas que surgem, como o antigo castelo de Aná ou túneis escavados na rocha viva, como meros achados arqueológicos. Mas para o estudioso das profecias, cada pedra que se torna visível é um passo a menos para o desencadeamento da grande tribulação. Os reis do Oriente, mencionados na Bíblia, referem-se a uma coalizão militar massiva que atravessará o leito seco para o conflito final no Armagedon. Imagine a logística de mover um exército de 200 milhões de soldados através de um terreno que antes era intransponível. O que o mundo chama de crise hídrica, a Bíblia chama de preparação de caminho. Estamos vivendo o momento exato em que a logística divina está removendo os obstáculos para o acerto de contas final. O perigo espiritual que enfrentamos é imenso, pois a seca do Eufrates é um sinal de que a paciência de Deus com a rebeldia humana está chegando ao seu limite. Os 4 anjos caídos que estão presos no rio não são mensageiros de paz, mas agentes de destruição que têm o poder de matar a 1/3 da humanidade. Eles representam um conflito que a humanidade não tem armas para lutar. Quando as correntes forem rompidas, não haverá diplomacia ou tecnologia capaz de conter o caos. A tensão espiritual é palpável. Você consegue sentir que o mundo está em ponto de ruptura? As notícias sobre guerras, fomes e o colapso de sistemas antigos não são eventos isolados. Eles são os espasmos de uma era que está morrendo para dar lugar a algo novo. O Eufrates é o epicentro desse terremoto profético que abalará todas as nações da terra. Mas por que isso importa para você hoje em sua casa? Por que Deus permitiria que esses mistérios fossem revelados agora? A aplicação pessoal disso é o que realmente toca o coração. Deus não revela o futuro para nos causar pânico, mas para nos chamar ao arrependimento e à vigilância. Assim como o rio está secando, o tempo de graça também tem um limite. Muitos vivem como se o amanhã fosse uma garantia eterna, ignorando os sinais que gritam ao nosso redor. A seca do Eufrates é um convite visual de Deus para que olhemos para cima. Se o que era invisível está se tornando visível, se o que estava preso está prestes a ser solto, onde está a sua segurança? Sua confiança está nas instituições humanas que desmoronam ou na rocha que nunca se abala. Este mistério que a ciência não explica é, na verdade, um ato de misericórdia de Deus, dando-nos a oportunidade de ver a Bíblia se materializar diante de nossos olhos. Cada centímetro que o nível da água desce é um segundo a menos no relógio da história. O conflito que se aproxima não poupará os indiferentes. É hora de buscar uma conexão profunda com o Criador, de limpar o coração e de entender que não somos apenas espectadores de um documentário geográfico, mas participantes de uma jornada espiritual eterna. As águas do Eufrates estão baixando para que a verdade suba à superfície. Não se deixe enganar pelas explicações puramente racionais. O que está acontecendo é sobrenatural. Ao olharmos para o leito seco do Eufrates, vemos o fim de uma era e o prenúncio da volta do Messias. A humanidade tentou dominar o rio com barragens, mas ninguém pode deter a mão de Deus quando ele decide que o tempo acabou. O mistério sob o rio é um lembrete de que este mundo é temporário e que há forças em jogo que transcendem nossa compreensão limitada. A paz real não virá de acordos hídricos entre países, mas do príncipe da paz, que virá para julgar as nações e estabelecer seu reino. Enquanto as correntes dos anjos caídos começam a ranger, as correntes do pecado na vida daqueles que creem podem ser quebradas hoje mesmo pela fé. Que esta reflexão sobre o rio Eufrates não seja apenas mais uma informação em sua mente, mas uma semente de despertar em sua alma. Estamos vivendo tempos proféticos.
dias que os profetas do passado desejaram ver. Não feche os olhos para o que está óbvio. O rio está secando, o caminho está sendo preparado e o rei está vindo. O mistério que a ciência não explica é a prova de que a palavra de Deus é a única verdade absoluta em um mundo de incertezas. Mantenha seus olhos nas Escrituras e seu coração em Deus, pois o que está sob o Eufrates é apenas o começo do que está por vir para toda a humanidade. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para os sinais dos tempos, não guarde este alerta apenas para você. O tempo é curto. Muitos ainda vivem na escuridão da ignorância espiritual. Fortaleça sua caminhada conosco e ajude a levar essa luz a mais pessoas. Se você quer continuar entendendo as profecias bíblicas e os sinais que o mundo tenta esconder, inscreva-se agora no canal Chama da Fé. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum alerta espiritual. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama e deixe seu comentário abaixo. Você acredita que estamos vivendo o cumprimento de Apocalipse 16? Que Deus te abençoe e te guarde até o nosso próximo encontro profético.